Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Amém. Glória a Deus. Que Deus conceda a vocês e eu também, claro, uma quinta-feira de bênçãos e renovação. Amém? Que você e eu possamos sentir a presença de Deus a cada segundo de nossas vidas. Amém? E que possamos dizer assim: Cristo morreu por mim e agora eu vivo por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Nós vamos falar hoje sobre os falsos profetas, aqueles profetas que não são profetas de Deus. Sabe por quê? Porque eles falam mentira para enganar os seus súditos. As pessoas são enganadas muitas vezes por não ter conhecimento da palavra de Deus. Mas se você não tem conhecimento da palavra de Deus, peça a Deus que Ele dá a todos. Então veja bem, Mateus capítulo 7, versículo 15. Lemos assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui Jesus, então, alertando os seus discípulos, certo? E a nós também, certo? Jesus, ele dá um aviso de alerta urgente aos seus discípulos, né? Os falsos profetas não se mostram como inimigos públicos. Não, meus irmãos, certo? Eles usam disfarce, né? Eles falam como cristãos e parecem inofensivos, né? Parecem ovelhas. Eles são lobos devoradores, mas se fazem de ovelha, de um cordeirinho, certo? Para enganar a igreja, para tirar proveito, certo, das pessoas inocentes, pessoas que não estão alicerçadas na palavra de Deus, vão ser enganadas mesmo. Mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, você não vai ser enganado. Amém? Versículo 16, Mateus 7, 16. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, né? Ou figo dos abrolhos? Veja bem, meus irmãos. Aqui Jesus explica como tirar a máscara de um mentiroso que está contando coisas falsas, né? Olhando o resultado de sua vida, certo? Porque aquele que não vive a palavra de Deus, que ele é só enganador, ele no dia a dia, ele não vai viver, né, de acordo com a sua palavra, de acordo com a palavra de Deus, né? Ele usa uma metáfora, aqui Jesus usa uma metáfora simples, né? Uma metáfora agrícola, né? É impossível uma planta que só tem espinho, certo? Gerar uma fonte de frutos doces, certo? As aparências se enganam, mas a produção final não. Pelos seus frutos o conhecereis. Versículo 17. Assim toda árvore boa, certo? Ela produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Então, pelos seus frutos o conhecereis, certo? Então, a palavra de Deus diz assim: examinais as escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim.
e julgam ter nelas a vida eterna, certo? Então a palavra de Deus, ela testifica de Deus, certo? Aqui a regra é definida de forma clara e direta. A natureza interna de uma árvore determina o que ela produz. Se o coração e a essência do líder forem ruins, a teologia e o comportamento e as consequências do seu ministério também serão ruins. É o que nós vemos hoje. Os falsos profetas, eles estão espalhados pelo mundo afora, enganando as pessoas. E a palavra de Deus diz que, se possível, eles enganariam até os próprios eleitos. Então eu digo para você, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, estude a palavra de Deus para que ninguém te engane, certo? É só ter conhecimento da palavra, certo? Que Satanás não vai usar ninguém para te enganar. Amém? Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, diga aí, aonde você está. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Certo? Versículo 18. Não pode a árvore dar maus frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos, certo? Jesus, ele reforça aqui a impossibilidade da falsidade, certo? A impossibilidade da falsidade durar para sempre. Não, ela não dura. O que é falso logo é descoberto, certo? Esses líderes falsos, as suas máscaras, vai demorar um pouco, mas elas sempre vão cair. Eles vão ficar desmascarados, certo? Alguém sem o Espírito Santo de Deus, certo? Pode fingir até um bom tempo, mas ele será desmascarado. Ele não consegue sustentar uma vida de frutos bons e da verdade, certo? Que é a essência real de Deus, é a verdade. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se. Certo? Corta-se e é lançada no fogo. Este versículo fala sobre o julgamento divino e o destino final destes líderes falsos, né? Uma árvore frutífera que não cumpre a sua função é considerada inútil pelo agricultor, certo? Da mesma forma, Deus vai julgar e rejeitar e punir aqueles que enganam o seu povo, certo? Essas pessoas são usadas por Satanás, porque a função de Satanás é enganar, é mentir. Por isso ele é considerado pai da mentira, mentiroso e homicida desde o princípio. O verso 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Jesus encerra aqui o raciocínio, repetindo a regra de ouro do discernimento espiritual. Amém? O cristão não deve julgar um líder apenas pelo dom da fala, milagres ou carisma, mas sim pela coerência de sua vida diária, certo? Caráter, obediência a Deus e amor ao próximo. É por isso, aquele que prega, ele tem que viver o que está pregando, certo? E o bom testemunho, ele fala mais alto do que tudo na vida de um cristão. Amém? Veja bem, como nós então vamos saber se a mensagem a ser pregada por um determinado líder, se ela é falsa ou se ela é verdadeira, certo? A Bíblia responde, eu apenas vou traduzir em palavras para vocês. Livro de Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 18, versículo 22. Acompanhe comigo. Sabe que quanto esse profeta falar, né,
em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, certo? Então, não tenha temor, certo? Não tenha medo dos falsos profetas. Por quê? Porque ele está dizendo, profetizando algo que o Senhor não falou. Isso é teoria humana, certo? E essas pessoas vão pagar caros, mas vão pagar caro mesmo por estar enganando os filhos de Deus. Agora a gente vai para 1 João, o livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhem comigo. E o versículo 1 diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os seus espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Talvez você que está me assistindo agora, você está sendo enganado por um falso profeta, ou já foi enganado por um falso profeta, certo? Então, que você e eu possamos estar cada vez mais, afiado na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a espada da salvação, é a espada de dois gumes, que penetra juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos, certo? Então a palavra de Deus é a espada da justiça. Temos que estar cada vez mais apto com essa palavra, cada vez mais alicerçado para que não possamos ser enganados. Amém? Então eu vou ler aqui de novo. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado neste mundo, certo? Aqui o profeta João, certo, alerta que nem toda pregação ou manifestação espiritual vem de Deus, porque o próprio Satanás, ele fala em nome de Deus, certo? O cristão não deve ser inseguro, ingênuo, certo? É um dever examinar e testar as mensagens, certo? Pois o mundo está cheio de falsos profetas, de falsos líderes religiosos que só pensam na prosperidade de si próprio, certo? Eles são falsos pastores que enganam as suas ovelhas, certo? Agora veja bem, o versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito é de Deus, certo? O critério para identificar, o verdadeiro Espírito de Deus é a doutrina. Sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Quem afirma que Jesus é o Messias e que ele realmente se tornou homem de carne, certo? Carne e osso, e está alinhado na verdade divina, certo? E tem mais. Aquele que aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, certo? Ele vai dar muito valor no maior ato de amor de Deus para com a humanidade, que foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E que Jesus Cristo é o nosso intercessor diante do Pai, certo? Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito ele não é de Deus, certo? Mas se este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já veio, e agora está no mundo, certo? Vou ler novamente. A marca do anticristo, a marca da besta, é aqueles que professam mentiras, certo? Contra o nosso Deus, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja bem, 1 João capítulo 4, versículo 3.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, certo? Esse espírito, ele não é de Deus. Mas se este é o espírito, porém, do anticristo, do qual já ouviste falar, que há de vir, e eis que já veio e já está agora no mundo. Veja bem, negar a humanidade ou a divindade de Jesus, isso é a marca, certo? Da besta. Esta é a marca do falso profeta, certo? João classifica essa negação como o espírito do anticristo. Anticristo por quê? Porque ele é tudo contra aquilo que é de Cristo. Se você é de Cristo, você é cristão. Se você é contra Cristo, você é um anticristão. Você é um anticristo. Certo? Essa força de oposição a Cristo já operava na terra através dos falsos mestres desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus. Certo? Mas nós temos a certeza da vitória. E a vitória está em Cristo Jesus. Versículo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, certo? Aqui João traz uma palavra de encorajamento e segurança para mim e para vocês. Os cristãos autênticos pertencem a Deus e têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo, certo? Por isso são capazes de vencer as mentiras do mundo, pois o poder de Deus neles é infinitamente superior ao do inimigo. Então eu vou ler novamente aqui, ó. Filhinhos, sois de Deus. Amém. Você e eu somos de Deus, certo? E já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós, que é Cristo Jesus, do que aquele que está no mundo. Então, aquele que professa o nome de Jesus e aquele que acredita que pertence ao Consolador, o Espírito Santo, esse é o profeta de Deus. Versículo 5, né? Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Ora, veja bem, os falsos profetas pertencem ao sistema corrompido desse mundo, certo? Avareza, riqueza, certo? Então, é isso que eles pertencem, certo? Prosperidade. Quanto mais você dá, mais o Senhor vai te abençoar. Eles fazem uma barganha, certo? Com as suas ovelhas. Na verdade, eles não são pastores. Eles são lobos devoradores que estão devorando as suas ovelhas. Porque o verdadeiro pastor, ele cuida das suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e elas o seguem. Amém? Glória a Deus! Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Os falsos profetas pertencem a esse sistema corrompido deste mundo. As suas mensagens refletem desejos, orgulhos, mentalidade humana, prosperidade. E por essa razão que as pessoas que não conhecem a Deus se identificam facilmente com esses lobos devoradores, certo? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então alicerce-se nessa verdade que é Jesus Cristo. E para nós concluirmos, 1 João capítulo 4, versículo 6, certo? Nós somos de Deus. Amém? Glória a Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos, nós, o Espírito da verdade
e o espírito da mentira. Amém? João estabelece aqui o ensino dos apóstolos como padrão final de julgamento. Quem realmente busca e conhece a Deus, aceita a doutrina apostólica, que é a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque eles conviveram com Cristo Jesus por 3 anos. Eles andaram com Jesus, ou andaram com Deus, porque João 10:30 diz que Jesus é Deus, certo? Quem rejeita essa base bíblica está sob a influência, do espírito maligno, do espírito mentiroso. Amém? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Certo? E Jesus disse para você e para mim, ele está dizendo agora. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esteja em mim e eu estarei em vós. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia. Eu peço a Ti, ó grande Deus, aonde este vídeo chegar, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sem medidas na vida de todos que assistirão, certo? E que essas pessoas que vão assistir, Pai, tenha discernimento do Espírito Santo para entender a mensagem, para que não se deixe enganar pelos falsos líderes religiosos, por esses falsos profetas, por esses anticristo, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.